Olá, porque eu estou convencida de que você pode ainda este ano superar o seu medo de falar em público, superar aquela timidez e aquele nervosismo que te dá sempre que você precisa falar com as pessoas numa reunião de trabalho, fazer uma apresentação, passar por uma entrevista de emprego ou simplesmente conversar com alguém importante. Só de você imaginar as pessoas te olhando, te julgando, a possibilidade de você ser rejeitado ou de fracassar enquanto fala, aqui, o pânico que te dá, porque eu tenho certeza que você pode superar isso o mais rápido possível. Quer saber por quê? Eu vou te falar. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar, tintim por tintim, o porquê que eu estou 100% convencida de que você pode. Eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em comunicação. Eu ajudo pessoas a superarem o medo de falar em público e a falar com autoconfiança para conquistar a sua realização profissional, para melhorar seus relacionamentos no trabalho, com as pessoas, para poder conseguir sua valorização pessoal e profissional. Eu já tenho mais de 30 anos trabalhando como comunicação. E eu sou especializada em ajudar pessoas a superarem seus traumas, seus complexos, seus medos. E por que que eu tenho certeza de que você pode, embora você ache que não, se livrar desse fantasma que te aprisiona, que te impede de conquistar oportunidades, que te faz ter prejuízos, que faz com que você vá acumulando frustração atrás de frustração. Enquanto as pessoas vão conquistando os melhores lugares, vão conquistando os melhores postos de trabalho, as promoções, os melhores salários, o reconhecimento. E você vai ficando cada vez mais apagadinho, como se fosse ali aquela pessoa invisível, como se fosse uma pessoa que não tem voz. Não é assim que acontece às vezes? Você vai se sentindo insignificante, mas você pode se livrar disso. E por que que eu sei que você pode? Eu vou te provar isso agora. Se isso não tivesse acontecido comigo, talvez eu não te afirmasse com tanta certeza. Se eu não visse outras pessoas conseguindo superar isso, talvez eu não falasse com tanta certeza. Mas eu venho trabalhando com isso há mais de 30 anos. Eu consegui sair de uma situação em que eu era uma menina tímida, com autoestima baixa, que tinha vergonha de levantar o dedo para fazer uma pergunta em sala de aula, até conquistar tudo que eu sempre sonhei na minha profissão. E hoje, morando na Europa, ensinando pessoas a falarem bem, a falarem com autoconfiança, realizada, eu posso olhar para trás e dizer, eu venci. Só que eu queria mais do que só vencer. Eu queria saber qual foi o processo mental que eu usei para superar o meu medo de falar em público, o meu problema de autoestima para me expressar. Qual foi o processo mental que eu consegui? Porque eu fiz sozinha. Porque o mundo é assim, ele cobra de nós que a gente saiba falar bem, com autoconfiança, mas não ensina. E é uma luta solitária, é um sofrimento solitário. Eu imagino que você sinta essa solidão. Eu quis descobrir qual foi o processo mental que eu usei para me livrar dessa prisão e conseguir conquistar a liberdade e o poder de falar com autoconfiança para ser valorizada. Porque quem tem talento, quem tem dons, quem tem habilidades e não comunica, ninguém vê, ninguém avalia. E se você não é visto, você não é valorizado, você não é bem remunerado, você não consegue se destacar. Até que eu fiz um curso de programação neurolinguística, de PNL, para entender o processo mental. Porque eu queria ajudar as pessoas a também conseguirem isso, mas sem passar pelo que eu passei. Porque eu sofri muito, eu tive que passar por muitos constrangimentos. Foram muitos anos caindo, levantando, batendo a cara, quebrando a cara, até aprender a forma certa. E eu queria que as pessoas não precisassem passar por isso. Eu queria que elas descobrissem de uma forma simples. Sem trabalho nenhum, como se fosse pirim-pim-pim. Não. Simples, mas fazendo a sua parte. E é por isso que eu digo pra você, eu tenho certeza que você também pode, porque eu consegui. No meu caso, só pra você ter uma ideia, eu fui uma menina de uma família de classe média baixa, um pai operário, uma mãe dona de casa, que costurava para ajudar o pai, ao marido, a criar os 3 filhos. E eu sonhava em ser jornalista. Eu queria entrevistar o Zico. Era meu sonho entrevistar o Zico. Adorava ver o Flamengo jogando, o Zico. Modelo de profissional para mim. Só que eu tinha um obstáculo no meio do caminho. O medo de falar em público. Como é que eu ia ser jornalista se eu tinha vergonha de fazer pergunta? Não dava certo. Não dava. Mas eu fui enfrentando.
Quando eu consegui entrar na universidade, logo no primeiro período da universidade, eu ouvia duas colegas conversando. Ah, vai ter uma prova para estágio amanhã, e era na rádio que eu sempre sonhava em trabalhar. E me deu uma vontade de fazer aquele teste para conseguir aquela vaga, mas eu achava que eu não tivesse chance nenhuma. Mas mesmo assim, eu cheguei em casa, conversei com meu pai falou, faça, Valéria. Pelo menos você vai ver o que precisa ser feito, você vai conhecer como funciona, e aí você se prepara para a próxima vez. Tá bom, eu fui. Com medo, com vergonha, cheguei lá, tentando disfarçar. Era uma parte escrita e uma parte falada. Na parte escrita eu fui muito bem, mas na hora de falar, eu travei. Aí o entrevistador perguntou, por que você quer concorrer a essa vaga? E eu falei assim, olha, eu sei que eu não tenho muita chance. Aí ele nem me deixou terminar. Ele perguntou, por quê? Eu falei, porque eu venho de São Gonçalo, eu não tive muitas oportunidades. Ele, pera lá, a maioria que trabalha aqui veio do interior. Qual o problema de vir do interior? A maioria que está aqui também não teve oportunidade. Oportunidade é a gente que cria. Olha, aquilo foi como um tapa na minha cara. Ali fez sentido uma coisa que eu já desconfiava. O meu problema ali não era nem de falar, porque eu sabia falar. O meu problema era de autoestima. E aí, aquilo para mim foi fundamental. Aquilo me sacudiu. E como eu era determinada, a autoestima era baixa, mas a determinação era grande, eu botei na minha cabeça que eu ia buscar sozinha como superar isso. Porque naquela época eu não tinha acesso a esse tipo de conteúdo que você está tendo agora. E aí eu comecei a buscar e estudar. Fui metendo a cara. Eu aprendia, eu testava. Foi me custando muito. Foi muito. Mas eu fui conseguindo. Levou tempo, mas eu fui conseguindo. Um detalhe, eu passei nessa prova. Era uma vaga, eu passei. O meu problema não era falar, meu problema era autoestima para falar. Isso me atrapalhava. E eu comecei a estudar por conta própria. Um pouquinho ali, eu lia, não tinha internet naquela época, era nos livros. E eu testava, eu pensava num jeito, ia pela minha intuição, testava, não dava certo, fazia de novo. E aos poucos eu fui conseguindo. Até conquistar a minha tão sonhada autoconfiança para falar em público. E finalmente ser a jornalista que eu sempre sonhei. E na área de comunicação eu fiz tudo que eu sempre quis. Por que eu tenho certeza que você também pode? Porque existe técnica, porque existe passo a passo. E esse conjunto de técnicas você não precisa levar mais tantos anos quanto eu levei. Hoje você tem acesso. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns desses passos que você precisa seguir para se tornar livre desse cativeiro, do medo de falar em público. Imagina se você recebesse agora uma ligação do seu chefe dizendo: olá, você precisa, daqui a 2 dias, fazer uma apresentação para toda a empresa sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo. Eu imagino que você não vai nem dormir, né? Isso vai te tirar o sono. Você deve ficar em pânico só de pensar na imagem das pessoas te olhando, por mais que você as conheça, não é isso? Agora, imagina se acontecesse o contrário. E se você pensasse assim, recebeu um chamado e você, ao invés de ficar em pânico, você falava: opa! Que oportunidade maravilhosa que eu tenho para me destacar. Isso é um sonho, não é? Mas isso pode acontecer. A primeira coisa que você precisa alcançar para se livrar deste medo, desta prisão, desse pânico, desse nervosismo, dessa timidez para se expressar, a primeira coisa é melhorar a sua autoestima. É o primeiro passo. Valéria, é muito fácil falar, né? Jura que eu preciso? Mas como é que faz isso? Você descobriu o Brasil, né? Eu sei que eu preciso, mas como é que faz? Todo mundo diz isso. Primeiro passo, melhorar a autoestima. Como? Eu sei que não é fácil, eu sei, mas é um passo a passo acessível a você. Existem técnicas de mudança de fisiologia. Quando você muda a sua postura corporal, você sabia que imediatamente, se você fizer as mudanças certas, você envia uma mensagem para o teu cérebro e ele imediatamente acredita que você está segura, confiante e você já vai mudar as emoções? Só com mudanças de fisiologia? É verdade. Só em você mudar a postura do seu corpo, fazer a respiração certa, colocar o pescoço, os ombros, o equilíbrio, o seu peso distribuído pelas suas duas pernas, só em fazer isso da forma certa, você envia uma mensagem para o teu cérebro e ele entende que você está tranquilo, que você não tem nenhuma ameaça, que você não está passando por nenhuma situação perigosa. Imediatamente ele começa a parar de bombardear os hormônios do estresse, como a adrenalina, como o cortisol, que fazem tanto mal. Você pensa que todas essas emoções que você sente
Porque eu imagino que ao longo da tua vida foram muitas e muitas vezes que você passou por essas emoções. Você pensa que isso não faz mal para a sua saúde? Isso não tira só suas oportunidades no trabalho, não. Isso não faz só com que você deixe de ser promovido, deixe de ganhar mais, deixe de ser aprovado numa entrevista de emprego. Não. Isso faz com que você possa ficar doente também. Isso pode causar problemas psicológicos, como depressão até, problemas de autoestima, síndrome do pânico. Como também o excesso de cortisol bombardeado para o corpo pode causar úlcera, entre outros problemas. É verdade. Mas com mudança de fisiologia, se você passar a adotar uma fisiologia de pessoa segura e autoconfiante, o seu cérebro imediatamente, não é amanhã nem depois não, é na hora, ele paralisa a produção dos hormônios do estresse e começa a produzir hormônios da tranquilidade, do bem-estar, da segurança. Aí você começa a ver que você não está em perigo, mas você está numa situação que é uma grande oportunidade. É verdade. Esse é o primeiro passo. Conquistar a sua autoconfiança através das técnicas certas, como, por exemplo, a mudança de fisiologia, como, por exemplo, a respiração correta. Pode parecer bobagem, mas não é. O efeito é quase que imediato. Quase que imediato. Existem também as técnicas para ressignificar. Porque, na maioria das vezes, o seu medo, o seu trauma, o seu nervosismo, eles vêm de alguma coisa que você passou no passado. No meu caso, por que eu tinha vergonha de fazer pergunta em público? Porque eu tive um professor que uma vez, era de matemática, eu fui fazer uma pergunta e ele riu de mim. E os alunos todos riram também. Aquilo me traumatizou. E eu comecei a associar fazer perguntas em público com passar vergonha. Isso me traumatizou. Eu precisei ressignificar. Fazer perguntas para mim não podia mais ser sinônimo de vergonha. Fazer perguntas para mim precisava ser sinônimo de sonho, de conquista de oportunidades. Existe técnica para ressignificar. É só fazer o passo a passo. Uma outra coisa que me acontecia era quando eu era muito novinha, o meu pai trabalhava às vezes em alguns turnos na madrugada. E ele precisava algumas vezes dormir de dia. Na verdade, eram 2 vezes por mês, 2 semanas seguidas por mês. Então, 15 dias do mês, praticamente eu e meus irmãos, era uma escadinha, eu era mais velha, não podíamos falar alto, porque minha mãe o tempo todo, fala embaixo, seu pai precisa dormir. Então, eu fui crescendo achando que eu não podia falar mais alto, eu tinha sempre que falar baixinho, porque eu aprendi isso. A minha mãe também costumava dizer para mim e para minha irmã, olha, quando vocês estiverem indo para a escola, porque ela não deixava a gente andar sozinha, ela tinha medo. Vocês não falem com pessoas estranhas. E às vezes ela dizia assim, olha, nem olha para o lado, vai direto para o seu caminho, porque ela tinha medo. Era uma época que se falava de sequestro, que se falava em tráfico de crianças, de órgãos, e minha mãe tinha medo. Nossa escola ficava 2 quadras da nossa casa e minha mãe dizia, vão olhando para frente, não olhem para os lados. E eu perguntava, mãe, mas se for um vizinho que chamar? Não, é melhor não falar com ninguém. E aí a gente cresceu. Eu cresci meio assim, parecia que eu era meio metida, meio arrogante, mas não. É porque eu fui educada assim, porque minha mãe, coitada, queria me proteger. Só que eu cresci achando que eu não tivesse que falar com as pessoas. Como uma jornalista vai ficar sem falar com as pessoas? Eu digo mais, como uma profissional pode ficar sem falar com as pessoas estranhas? Isso me traumatizou. Sem querer, me traumatizou. Mas eu tive que vencer isso. E eu venci com as técnicas certas. Ressignificação, reprogramação, ressignificar os traumas passados que me criaram crenças limitadoras e transformar em potência. Eu precisava potencializar as minhas habilidades. Então, conquistar a autoconfiança é o primeiro passo. O segundo passo que você precisa para conseguir se expressar com autoconfiança é conhecer as técnicas certas de comunicação. Ah, Valéria, mas eu não quero ser comunicadora. Claro, você não precisa ser comunicador. Não, mas existe técnica. E se você desconhecer, você não vai saber falar para o dia a dia de trabalho. Para mim, esse é o grande erro das escolas. A escola não ensina os alunos a se expressarem com autoconfiança. A escola só ensina a ler, escrever e às vezes até mal. Não ensina a interpretar, não ensina a fazer perguntas, não ensina a se posicionar e a dar opinião com empatia, com valor. E aí você cresce, vai tentar seu primeiro emprego, é reprovado. Por quê? Ninguém te ensinou.
E onde a família, coitada, também não sabe como fazer. O mercado de trabalho te cobra. Você só vai conseguir a vaga se você se expressar bem. Você só vai conseguir a vaga se você for aprovado numa entrevista de emprego, porque você precisa falar com autoconfiança. Mas ninguém te ensina isso. E você é cobrado. E aí você é reprovado, na maioria das vezes. Não é assim que acontece? Pesquisas feitas nos Estados Unidos comprovaram que entre os recrutadores, a habilidade número 1 que eles mais exigem de um profissional é a capacidade de comunicação oral, ou seja, falar bem, com autoconfiança. Número 1. Quem te ensina isso? A escola não te prepara para isso. A família não te prepara para isso. A sociedade não te prepara para isso. Mas você é cobrado. Então, quando você aprende as técnicas certas para se expressar com autoconfiança, quando você descobre como funciona o processo de comunicação para que você se expresse com autoconfiança, pronto, o seu problema resolve. Então, primeira coisa, você tem que conquistar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Segunda coisa, você precisa aprender as técnicas certas de como se expressar bem, porque existe um passo a passo. Não pense que eu, quando estou aqui falando com vocês, eu estou falando do nada, eu estou seguindo uma técnica. Qualquer pessoa faz isso. Eu, quando olho o meu olhar profissional, quando eu vou ver, por exemplo, eu admiro muito a Michelle Obama, como, eu não estou falando de política, eu estou falando de oradora, falando. E quando ela fala, eu consigo, com o meu olhar profissional, e essa técnica que ela está usando, essa segunda, ela faz tudo, ela é orientada como vai falar. Todos os discursos, todos os grandes oradores, eles seguem passo a passo. Por que você, que não é profissional de comunicação, não pode ter um acesso às técnicas? Você precisa ter acesso às técnicas. A partir do momento que você descobre as técnicas, você não erra mais. Porque na maioria das vezes o seu medo é porque você desconhece como falar. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, para você poder... E, inclusive, esse terceiro passo é o que me garante, porque me dá certeza de falar que você pode superar esse medo de falar em público e conquistar a sua autoconfiança. É justamente você saber como se preparar e ensaiar para sempre que você precisar falar. A maioria das pessoas não faz isso, não sabem que precisa. Eu conversei um tempo atrás com uma vendedora, que ela me disse, comecei a trabalhar como vendedora, mas todas as vezes que eu chego para vender meus produtos, ela é representante, eu tremo, eu fico nervosa, eu não consigo falar nada. Aí eu perguntei, mas você sabe muito bem do que seu produto serve? Você estudou sobre o produto? Sei, eu sei tudo sobre o produto. E por que você treme? Não sei, na hora me dá um branco, não sei para onde começar, eu esqueço tudo. Eu perguntei, você faz um roteiro do que você vai falar? Ela, como assim? Eu tenho os tópicos sobre o produto. Eu falei, não tô falando esse tipo de roteiro. Eu digo o roteiro é o seguinte, eu vou chegar, eu vou andar com essa postura, eu vou dar um sorriso, depois eu vou cumprimentar. Depois eu vou dizer que eu estou muito feliz de estar ali, eu vou me apresentar. Logo em seguida eu vou dizer o motivo da minha visita. Percebe que existe um roteiro? As pessoas pensam que o roteiro é só a introdução, o desenvolvimento, a conclusão de tópicos do tema em si. Não, o roteiro começa quando você chega. O roteiro é assim. E as pessoas não sabem disso. E mais, além de ter que fazer esse roteiro, o seu passo a passo, o checklist do que você tem que fazer quando vai falar com alguém, além disso, você precisa treinar, ensaiar. As pessoas que falam em público, como eu estou falando, como os grandes oradores, como qualquer pessoa, elas treinam. Eu adoro treinar quando eu estou tomando banho. É um momento de relaxamento para mim, eu vou falando sozinha. Às vezes eu falo diante do espelho. Às vezes eu gravo no celular para eu ver se eu usei bem a linguagem corporal, o tom de voz. E por que você que não é comunicador não tem que ensaiar, não tem que treinar? Você tem. Só assim você vai conseguir. Percebe? Mas ninguém te ensina isso. Tem gente que fala, falando sozinho com o espelho. É sim, isso é todas as pessoas que fazem isso se dão muito bem na vida. Se conseguem observar onde precisam melhorar, onde não precisam. Entende? Esse é mais um passo. Agora, eu já te falei da necessidade da autoconfiança, eu já te falei da necessidade de você conhecer as técnicas da comunicação, passo a passo, eu já te falei da necessidade de você fazer um roteiro do seu checklist, de tudo que você tem que fazer. Agora eu vou te falar da necessidade de você dominar a linguagem corporal. Como assim? A linguagem corporal é responsável por 55% do que você fala, do sucesso da sua comunicação ou do fracasso. Se você tem tudo na ponta da língua, mas a sua linguagem corporal está toda errada, você está com uma postura nervosa, tensa, você gesticula sem controle, ou você está com uma postura... Dá tudo errado.
A sua linguagem corporal, ela tem que estar em harmonia com o que você está falando, porque senão não convence. Vocês já passaram por uma situação em que uma pessoa está cheia de razão, às vezes pode ser você. Você está coberto de razão. Mas, na hora de você falar, às vezes isso acontece muito em família, em discussões familiares. Você fala com tanto nervosismo, com tanta arrogância, que você perde a razão. Já aconteceu isso com você? Eu conheço uma pessoa que ela é muito correta, trabalhadora, muito decente, muito honesta, mas ela é muito nervosa. Então, sempre que ela vai falar com alguém, ela fala, porque é assim, eu já disse que é assim, você não entendeu nada. Só em falar assim, ninguém jamais presta atenção no que ela fala. Porque ela usou uma expressão arrogante. Às vezes as pessoas fazem assim, muito assim. Às vezes as pessoas são muito empinadas ou estão muito assim, inseguras, ó. As pessoas que estão observando, elas não dão valor a quem é muito inseguro, muito contraído e nem a quem é muito arrogante. Elas dão valor a quem fala com empatia, com educação, com respeito. E falei 4 coisas para você. É possível você aprender a linguagem corporal, o passo a passo, como você deve usar. É possível ensaiar até. Ó, eu vou te dar um exemplo. Existe um retângulo aqui, ó. Aqui, ele é um pouquinho abaixo aqui, aqui e aqui. Eu não vou gesticular acima disso. Porque se eu gesticular muito alto, assim, mostra euforia demais, desequilíbrio demais. Isso é pro rock, isso é pra quem tá estressado. Se você quer falar com calma, você tem que gesticular aqui, ó. Você sabia disso? Você sabia que se você não mantém contato visual, as pessoas podem não sentir confiança em você? Porque quem não olha nos olhos, os olhos são o espelho da alma. Quem não olha nos olhos, os outros desconfiam um pouquinho. Você sabia que o sorriso, ele não é... Muita gente confunde isso. Preste atenção no que eu vou te falar. O sorriso, ele não é somente forma de expressar que você está contente. Isso é uma das possibilidades do sorriso. Tem gente que fala, eu não sorrio porque eu não estou com vontade. Não, você não tem que sorrir porque está com vontade. Você tem que sorrir para ter vontade. O sorriso é uma ferramenta de comunicação. Da mesma maneira que você pode se comunicar com as mãos, com a voz, com o olhar, o sorriso, assim que você for começar a falar com alguém, dê um sorriso. Começa a treinar isso. Sempre que você encontrar alguém, a primeira coisa que você vai fazer é sorrir. Quando você faz isso, você já desarma a pessoa. A pessoa já começa a criar uma benevolência com você. Você já começa a criar uma espécie de ambiente favorável. Mas se você já chega sério, emburrado, é difícil você quebrar o gelo das pessoas. Experimente sempre que começar a falar, sorrir. Isso é fundamental. Provavelmente você não sabia disso. Tem gente que fala assim, há muito tempo que ninguém consegue me fazer sorrir. Não são as pessoas que têm que te fazer sorrir. É você que tem que sorrir. O sorriso é uma obrigação sua para se comunicar bem. Da mesma maneira que para comunicar bem, você tem que ser educado, você tem que ser respeitoso, você precisa sorrir, senão você não vai conseguir quebrar o gelo das pessoas. Existem técnicas, gente. Não fique desesperado achando que você não pode. Se você aprender uma técnica por dia, até o fim do ano você vai ficar craque. E é muito mais fácil do que você pensa. Eu te garanto isso, mesmo. Falei agora, ó, já falei da autoconfiança, já falei da necessidade de você conhecer as técnicas da comunicação, já falei da necessidade de você ter um roteiro, um checklist de todos os passos que você tem que fazer, já falei da necessidade da linguagem corporal, agora eu vou te falar da necessidade de você ter o controle da sua voz. Ninguém tem paciência quando a pessoa fala muito assim. Ela fala muito baixinho, ela fala sem muita entonação, ela fala assim, como se fosse um robô, tudo igual, não muda nada. Concorda comigo? É estressante, dá sono. Mas também ninguém gosta da pessoa que fala muito alto ou fala muito arrogante. Você tem que falar com um jeito que esteja em harmonia com a sua linguagem corporal e com o tema que você está falando. Quando você domina como usar a voz, você vai usá-la para fazer uma entonação. Você pode também fazer pausas. Repara como eu fiz uma pausa. Tem gente que acha que não pode fazer pausa, aí fica assim, Isso aí são pessoas que não permitem fazer pausas, mas as pausas são um elemento importantíssimo na comunicação. Se você aprender a fazer pausa na hora certa, você vai ficar, ó, fera. Você não sabia, provavelmente. Por isso você fica procurando preencher os espaços. Mas quando você usa a sua voz
em harmonia com o que você fala e com a sua linguagem corporal, é a fórmula perfeita da comunicação. Existe uma técnica para você saber usar, certo? A sua voz. Olha, já falei da autoconfiança, falei de você saber das técnicas da comunicação, falei de você ter um checklist, um passo a passo de tudo que você precisa fazer até você começar a falar. Já falei da necessidade de você dominar as técnicas da linguagem corporal. Falei da necessidade de você dominar as técnicas da voz, para como usar a voz a seu favor. Agora eu vou falar a sexta técnica. Sexta técnica. É você colocar o foco. O foco é um mecanismo que você tem na sua cabeça, que todos nós temos. Que se você coloca o foco para uma coisa, você não consegue botar para outra. Você não vai conseguir botar o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Se você colocar um foco em todas essas coisas que eu te falei, nas técnicas todas, você não vai ter tempo de pensar no que os outros estão pensando de você, porque você vai estar concentrado no que você tem que fazer. Você vai fazer um roteiro, você vai ensaiar e você vai ficar pensando somente no que você vai falar. Somente. Você não vai pensar o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo. Não. Te faça um desafio. Tente lembrar de algo que você faz na sua vida, na sua profissão, na sua casa, que você faça muito bem feito. Algo que você faça muito bem feito. Que quando você está fazendo, você não se importa com a opinião dos outros. Por exemplo, se você é cabeleireiro, quando está cortando o cabelo, você não vai pensar, será que o outro está pensando? O que está passando? Não, você está concentrado em cortar o cabelo. Não é assim? Se você, por exemplo, é dentista, você, quando está cuidando do dente, você não está pensando, o que se passa pela cabeça dessa pessoa? Ela está me julgando? Não, você está olhando somente para o seu passo a passo. Quando você tiver que falar em público, você tem tantos detalhes para pensar na hora que você não vai conseguir pensar no que o outro está pensando sobre você. Hoje você tem tempo para pensar na opinião dos outros, porque é um vazio na sua mente de falta de informação. Você desconhece as técnicas certas, por isso você não consegue se desligar da opinião dos outros. Se você tiver um passo a passo para seguir, você não vai se preocupar com a opinião dos outros, você vai seguir esse passo a passo. Repararam? O controle do foco. E tem técnica. Eu não vou dizer para você, tenha foco. Muito fácil, né? Mas como que faz isso? Existe um passo a passo. E aí, o último, o sétimo passo, a sétima dica que eu vou te dar, e é que me garante, que me dá certeza que eu sei que você pode superar esse medo de falar em público. A sétima dica é: você precisa, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer projeto, antes de planejar o que você vai falar, você precisa estudar para quem você vai falar. Digamos que é uma entrevista de emprego. Qual é a empresa? Estuda, vai no site dela, qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, o que a empresa preza, o que é... Saiba tudo sobre a empresa, porque na comunicação nunca é sobre você. O grande problema das pessoas na comunicação é que elas acham que elas têm que falar delas, ou que os outros só estão prestando atenção nela. Não, as pessoas, desculpe, isso é do ser humano, as pessoas não estão interessadas em nós. As pessoas estão interessadas nelas. Nós somos assim, nós somos humanos. Quando você vai para uma entrevista de emprego, ninguém está torcendo ali para que você tropece e seja um fracasso. Não, na cabeça do recrutador só está a necessidade dele encontrar um bom profissional. Mas será que ele está me julgando? Não, ele não está te julgando, ele está selecionando um profissional. Só isso. E ele quer um profissional que esteja de acordo com a vaga que ele tem. E se você falar da empresa, se você mostrar que você estudou sobre a empresa, se você mostrar que você entende o que a empresa preza, se você mostrar que você pode ser útil para a empresa, se você mostrar que você vai ter orgulho de trabalhar naquela empresa, uau! A comunicação não é sobre você, percebe? Sempre que você for falar, você tem que estudar primeiro o seu interlocutor. Isso é numa apresentação. Eu uma vez fui pedir aumento para o meu chefe, mas eu sabia que a empresa não passava por um bom momento e que dificilmente ele me daria um aumento. O que eu fiz? Eu fui estudar sobre o meu chefe, as características dele. Existe um passo a passo, existe um checklist que você segue para você identificar o seu público-alvo, o seu interlocutor. Você segue esse passo a passo, você identifica, você mapeia os pontos fortes, pontos fracos, quais são as expressões, quais são os elementos que vão chamar mais atenção, o que você precisa fazer antes para te credenciar, falar. Eu fiz isso direitinho. E mesmo a empresa estando em crise, eu cheguei para ele e falei pro meu chefe, eu queria pedir que o senhor me promovesse a gerente do departamento de comunicação, marketing e projetos especiais. Ele riu na minha cara, porque não existia esse departamento. Ele falou, Valéria, você sabe que a empresa tá mal, que o momento é ruim, não existe nem esse departamento, você quer que eu crie um departamento? Eu falei, não, eu não tô pedindo para o senhor criar um departamento, tô pedindo para o senhor me promover a gerente.
Ele, mas como é que eu vou te promover a gerente de um departamento que não existe? Eu falei, porque eu quero trazer recursos para a empresa. Porque eu tenho um projeto, uma ideia de trazer patrocínios para a empresa. Mas eu não vou conseguir chegar nos patrocinadores se eu for uma mera auxiliar. Eu preciso ter um cargo de gerente para eu ser tratada de igual para igual. Aí já comecei a falar a língua dele. Mas isso é porque eu tive técnica. E aí eu expliquei para ele qual era o meu projeto. Ele falou, você é muito abusada, hein, menina? Vou te dar essa oportunidade, vamos ver como é que é. E ele falou, só não tem como te dar aumento. Eu falei, eu não tô pedindo aumento. É claro que eu queria um aumento. Mas eu sabia que a empresa não tinha dinheiro. Eu pedi o cargo. E aí eu fui buscar os patrocínios. Consegui os patrocínios. Consegui depois não só aumento, como ainda comissão de todos os projetos. E foi um salto. Passei a ganhar 10 vezes mais. 10 vezes mais. Nem eu imaginava que fosse tanto. Percebem? Eu segui as técnicas. Eu te dei aí sete dicas, 7 motivos pelos quais eu tenho a certeza que se você aprender, se você dominar como se faz, você consegue superar isso. Ah, Valéria, mas eu não consigo, isso não é pra mim não. Eu não tenho capacidade para aprender isso. Relaxa, meu amigo, minha amiga, relaxa. É mais fácil do que você imagina. Não é, nem precisa de curso universitário. Se você, por exemplo, saber como é uma postura de autoconfiança, é um detalhe mínimo. Você saber qual é o tom de voz que você tem que usar, é um detalhe. Eu só vou te explicar como funciona isso. E você vai ensaiar e você vai dominar. Não se diminua. Não ache que você não é capaz. O grande problema da maioria das pessoas, elas acham, sabe o quê? Ah, eu acho maravilhoso, mas não é pra mim. Eu não nasci pra isso, eu não sou capaz. Não se desvalorize. Eu sei que pensar assim faz parte do processo de baixa autoestima. As pessoas que têm autoestima baixa, elas não acreditam que um determinado método, um determinado curso, um determinado passo a passo vão funcionar para ela. Elas acham que funciona para os outros, para ela não. Isso já é a prova da autoestima baixa. Por que funciona com os outros e com você não? Por que funcionou comigo e com você não? Eu não sou melhor do que você em nada. Eu vim de uma cidade pobre. É uma das cidades mais pobres do Brasil. O meu pai era um operário de uma fábrica de cimento. Ele operava um guindaste. A minha mãe, uma dona de casa que ajudava a costurar nossas roupas, para ajudar nas despesas, para meu pai não ter despesas. E, no entanto, eu consegui trabalhar em tudo que eu sempre sonhei na minha profissão. Eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. Hoje eu moro na Bélgica. Tudo que eu sonhei em fazer na minha vida profissional, eu conquistei. Eu trabalhei dentro da área de comunicação, fui apresentadora de televisão, de rádio, fui editora de jornal, fui colunista, trabalhei com revista, fui assessora de comunicação. Eu criei uma assessoria de comunicação para fazer marketing digital no momento em que quase ninguém sabia como fazia isso. Eu fiz isso lá atrás. E eu criei sozinha os meus 3 filhos com fruto do meu trabalho, graças a uma decisão que eu tomei lá atrás. Superar o meu medo de falar em público. Superar o meu medo de falar em público. Superar o meu nervosismo de fazer perguntas, de me expressar, de falar para as pessoas. Não foi simplesmente um detalhe na minha vida. Foi a grande transformação da minha vida. Se eu não tivesse tido essa coragem, se eu não tivesse tomado essa decisão de buscar as técnicas certas para mudar isso, para me libertar do cativeiro, para parar de perder oportunidade, para conquistar o poder de buscar, vencer na minha profissão, fazer o que eu gosto, fazer aquilo pelo qual eu estudei e me preparei, dignamente, honestamente, sem ser escrava do medo, um medo que é sabotador. Se eu não tivesse feito isso, eu nem sei o que seria de mim hoje. Eu seria uma frustrada. E, no entanto, hoje eu me sinto tão grata, tão realizada. Eu criei filhos maravilhosos graças ao meu trabalho. Hoje eu posso ter a realização de ajudar outras pessoas a também superarem o seu medo. Isso é o meu propósito de vida. Isso é a minha missão. Por isso eu te digo, eu tenho certeza, eu tenho 100% de certeza que você também pode. Porque se eu pude, você pode. Só que eu não tive a ajuda que vocês têm. Eu não tive ninguém ensinando como eu estou ensinando para você. Eu não tive. Mas eu meti a cara e consegui. Numa época que não existia internet. Numa época que para estudar eu levava 3 horas da minha casa até a minha faculdade. Para fazer um curso qualquer, eu tinha que gastar muito dinheiro, eu tinha que gastar muito tempo.
Hoje, vocês podem estudar no conforto da sua casa. Hoje, com o celularzinho na mão, você consegue, pagando por dia menos do que uma pizza, você conseguir superar os seus problemas, suas dificuldades e conquistar todas as habilidades que você quer. Eu não tive isso. Eu levei mais tempo, mas você não precisa passar pelo que eu passei. Você pode, você tem o direito, e eu te digo mais, você tem o dever para com você mesmo de honrar as habilidades que estão aí adormecidas dentro do teu peito. Porque você está cheio de valor aí dentro, te sufocando porque estão presos. Você só precisa botar isso para fora. Mas tem como se fosse um tampão aí que impede você de desabrochar. Você tá vendo as pessoas vencerem, se superarem, e você tá dentro de casa. Ainda mais agora, nesse período que o mundo tá vivendo, você é cada vez mais escondido. As suas habilidades sociais cada vez mais sufocadas. E suas oportunidades cada vez mais distantes. Até quando você vai passar por isso? Tem muita gente que faz grandes resoluções quando começa um ano novo. Ah, esse ano novo eu vou entrar pra academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não espere virar o ano. Não espere. Faça agora. Você tem a obrigação para com você mesmo de colocar na tua cabeça: eu vou fazer do limão uma limonada. Esse tempo que, do jeito que a gente está, trabalho remoto, quarentena, isolamento social, isso não vai me destruir. Pelo contrário, eu vou usar esse tempo para superar esse medo que me escraviza. E eu vou conquistar a minha realização pessoal e profissional, porque eu mereço. Você merece. Você só precisa deixar isso tudo que tá no teu peito desabrochar. Eu sei que você não sabe fazer isso sozinha. E o pior, o mundo te cobra, mas não te ensina. Te chamo agora, se você quer realmente superar esse medo de falar em público, conquistar sua autoconfiança, para se realizar no seu trabalho, para ser respeitado profissionalmente, para ser visto, para deixar de ser o homem invisível, a mulher invisível, o filho do silêncio, a filha do silêncio, aquele que é insignificante, aquele que é visto como não importante e por isso não tem direito às oportunidades. Você pode deixar disso. Você pode deixar de ser aquela pessoa que na hora de falar, deixa que eu faça a parte escrita, deixa que eu faça o desenho, deixa que eu faça a pior parte, deixa pro colega apresentar. E é o colega que se destaca e você fica para trás. Chega, dá um basta. Eu te digo, eu tenho 100% de certeza que você tem condição de dominar essas técnicas. Uma por dia, uma. Se você reservar um tempinho do seu dia, você consegue. Você consegue. Fica comigo. Escreva aqui para mim. Responde para mim esse vídeo. Responde com afirmação absoluta. Valéria, eu quero superar esse medo que me trava, que me sabota. Eu quero, porque eu mereço e eu vou. Escreva isso aqui para mim. Quero ver essa determinação. Mostra pro seu cérebro. Eu quero, eu mereço e eu vou superar esse medo que me escraviza e conquistar a liberdade e o poder de falar com autoconfiança para crescer na minha profissão, trabalhando honestamente, dignamente, sendo reconhecida, valorizada, admirada, respeitada e bem remunerada, trabalhando na minha profissão. Eu te prometo que eu te levo você a isso, se você quiser. Se você quiser, eu levo você até lá. Escreva aqui pra mim, eu quero, Valéria, eu quero. E você vai. Se você gostou desse conteúdo, diga pra mim. É muito importante saber a sua opinião. É muito importante eu ter a certeza de que eu tô ajudando você. É muito importante saber como eu posso ajudar você, para que os outros conteúdos que eu vou trazer sejam exatamente o que você espera e precisa. Esse é meu propósito, essa é a minha missão. Responde pra mim. O que você achou desse conteúdo? O que você precisa de ajuda? Diga, eu quero superar, eu vou. Diga, é importante você escrever. Combinado? Eu vejo você no próximo conteúdo e eu tenho certeza que se você tomar essa decisão, sua vida vai mudar. Conta comigo para isso. Até a próxima. Tchau, tchau.